Nós vamos estudar a palavra de Deus e o tema da mensagem de hoje é uma frase que eu disse para Deus essa semana. Eu estava dirigindo e era bem cedinho, eu estava orando, estava indo para o trabalho, estava orando e eu falei para Deus essa frase e ela se transformou no tema da pregação. E o tema é o seguinte: ainda precisamos da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Foi algo que eu falei para Deus essa semana no meu carro. Que eu ainda preciso da coluna de nuvem e da coluna de fogo na minha vida. E nós vamos estudar algo de Deus em Êxodo capítulo 13, que fala sobre essa coluna de nuvem e sobre essa coluna de fogo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim, partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glória a Deus. Que passagem linda. Essa é a passagem que conta o pensamento de Deus para conduzir aquele povo para a nova terra. Eles estavam saindo do Egito, nesse momento já tinham saído do Egito, de uma forma milagrosa. E Deus, então, aqui no versículo 17, revela o seu pensamento. Porque Deus escolheu o caminho por onde aquele povo deveria passar. A Bíblia diz que tinha um caminho mais curto para eles chegarem naquela terra. Mas Deus pensou, se eles forem por esse caminho mais curto, no meio do caminho eles vão querer voltar para trás. Porque eles vão se arrepender, vão ver a guerra, coisa que eles não estão habituados, porque eles eram escravos, não estavam habituados, não eram homens de guerra. E Deus diz, eles vão querer voltar para trás, vão querer voltar para o Egito. Então Deus toma uma decisão de mandar aquele povo seguir por um caminho mais longo, mas um caminho mais seguro. E aqui a gente vê uma lição para nós, nesse texto, que é um alicerce para a nossa vida. Nós podemos confiar inteiramente nas decisões de Deus para nós. Confiar nos planos de Deus. Porque ainda que tenha um caminho mais curto, Deus só vai nos mandar por ele se ele for seguro. Porque se ele for um caminho perigoso, pode ter certeza que Deus vai nos conduzir por um outro lugar. Porque os planos de Deus, a Bíblia diz lá em Jeremias 29:11, que são planos de paz para nos dar o quê? Um futuro e uma esperança. Então, os planos de Deus sempre são para nos preservar, para que a gente tenha um futuro lá na frente, para que tenha uma esperança. E se for preciso nos conduzir por um caminho um pouco mais longo, Ele vai fazer, desde que a gente chegue lá no nosso destino e cumpra os planos de Deus. Então, esse é um versículo que mostra que a gente pode confiar nos planos de Deus, ainda que a gente não entenda.
Porque não faz sentido, muitas vezes, você pensar, puxa vida, por que Deus não fez o povo passar por esse caminho? Se era mais curtinho, tão mais rápido, mais fácil. Mas Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, na sua onisciência, Deus sabia que lá na frente aconteceria algo que iria destruir os planos de Deus para aquele povo. E Deus, então, preservou a vida deles. No versículo 21, a Bíblia fala que eles estavam indo por um caminho, era um caminho novo, um caminho que eles nunca tinham percorrido, e que, para guiá-los, Deus prepara, então, 2 colunas. Uma coluna para o dia e uma coluna para a noite. A nuvem de dia para guiar. E o fogo à noite para iluminar. Então, essas 2 colunas foram preparadas. E qual foi o propósito dessas 2 colunas? A Bíblia fala, para que eles caminhassem de dia e de noite. Esse foi o objetivo, o propósito de Deus. Vamos abrir em Deuteronômio, um pouquinho mais para frente, capítulo 1 de Deuteronômio. Falando sobre esse acontecimento. No capítulo 1, versículo 30, a Bíblia fala assim. Esse capítulo é um discurso que Moisés estava fazendo. E nesse discurso, Moisés estava lembrando o povo de tudo que Deus tinha feito por eles ao longo daquela trajetória. E a Bíblia fala aqui no versículo 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo que tem feito por vós diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar o lugar onde devíeis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar. Aqui Moisés está contando exatamente o que tinha acontecido, o que Deus tinha preparado. O versículo 31 fala que o próprio Deus estava levando o povo naquele deserto. Ou seja, o povo não estava sozinho no deserto. Deus estava passando por aquela experiência junto com eles. Ele ia à frente e ele ia tomando as decisões, buscando um lugar, a Bíblia fala, buscando um lugar seguro para o acampamento. Deus ia à frente, vendo por onde eles deveriam ir, vendo onde tinha segurança, onde eles poderiam montar as suas tendas ali com as suas famílias. E Deus via o momento certo de continuar a jornada para que eles fossem o tempo todo guardados. Quando a gente está passando por desertos na vida da gente, porque todos nós passamos por um deserto, vez ou outra, pode ser em áreas diferentes, a gente acaba associando ao deserto. Mesmo passando por ele, a gente pode confiar que Deus está nele conosco. A gente não está sozinho naquele tempo. Por isso nós precisamos da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Não é essa coluna literal que a gente está dizendo hoje, que eu estou falando. Porque a gente não está literalmente num deserto e a gente também não está literalmente caminhando em direção a Canaã. Mas cada um de nós está seguindo uma jornada na vida, em direção aos planos de Deus. E por isso que hoje a gente precisa da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Para que a gente consiga continuar nessa jornada e chegar até o destino que Deus tem para nós.
Não estamos falando, então, de colunas, literalmente, mas do que elas representam para a nossa vida hoje. A gente precisa que Deus mostre para a gente aonde a gente tem que acampar. Onde tem que montar o acampamento. Em cada área da nossa vida. Na nossa profissão, nos nossos estudos, com a nossa família. Onde é um lugar seguro para a gente acampar? Qual a hora de se levantar daquele acampamento e seguir em frente? A gente precisa dessa direção. Deus mostrando para nós quais são as decisões que a gente tem que tomar. Porque todo dia a gente toma decisão, não é verdade? As decisões fazem parte do nosso dia a dia. E as decisões, claro, que afetam a nossa vida, afetam o nosso destino. E algumas afetam profundamente, mudam completamente o nosso destino. Por isso elas precisam ser decisões acertadas, corretas, porque algumas vão mudar o plano original de Deus para nós. Se a gente não tiver com os olhos na coluna de nuvem e na coluna de fogo, a nossa decisão pode colocar não só a nossa vida, mas a nossa família em risco também. A nossa casa. Porque a gente não é individual só, né? As decisões que eu tomo, claro que influenciam a minha casa. Claro que afetam meu marido, afetam meus filhos, ou afetam, de repente, um funcionário que eu tenho, a família daquele funcionário que eu tenho. Não é verdade? Então, a gente não precisa dessa coluna de nuvem e de fogo, literalmente, mas precisamos do que elas representam para nós, que são direção, proteção, luz para o nosso caminho. E ainda hoje Deus nos guia, não pela nuvem, mas pelo Espírito Santo. Esse é o guia de Deus para nós. Lá no Evangelho de João, a gente lê algumas coisas que Deus ensina sobre o Espírito Santo, que é aquele que vai nos guiar, assim como aquela nuvem guiou aquele povo. Vamos abrir em João, capítulo 14, no Evangelho de João, lá no Novo Testamento agora. Capítulo 14, nós vamos ler o versículo 16, a partir do 16. Jesus estava então conversando com seus discípulos e ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo, que seria derramado, que viria após a sua ascensão, que inclusive foi a mensagem que nós ouvimos na semana passada, do Carlos, falando sobre o derramamento, quando o Espírito Santo, né, foi derramado, e aqueles discípulos, aqueles 120 estavam ali reunidos, buscando a Deus, obedecendo a ordem de Jesus de estar em Jerusalém, esperando a promessa do Espírito Santo. E Jesus, então, está falando aqui sobre o Espírito do Senhor, que seria o outro ajudador, a Bíblia diz aqui. Parakletos, no grego, é a palavra, ajudador, que quer dizer aquele que está ao lado para ajudar. Esse é o Espírito Santo, o Parakletos. No versículo 26 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz assim: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Jesus continua falando do Espírito Santo, do Parakletos, do ajudador. E aqui, então, ele diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas.
E a palavra original aqui para ensinar é a palavra didasco, de onde vem a palavra didática. Ele vai nos ensinar, quer dizer, didasco quer dizer dar instrução, explicar de forma didática. Ele vai fazer isso. Jesus está dizendo, o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que está ao teu lado para te ajudar, vai te dar instrução, vai te ensinar sobre um assunto. Foi isso que ele falou? Sobre um assunto que ele vai ensinar? Todas as coisas. Todas as coisas. E olha que interessante, porque esse todas as coisas, literalmente é tudo. É interessante porque a mesma palavra quer dizer no coletivo e no individual, no original. É tudo como um coletivo ou cada coisa no individual. O Espírito Santo vai te ensinar cada coisa. Ou o Espírito Santo vai te ensinar tudo. Não há um assunto que esteja fora do conhecimento do Espírito Santo. Porque Ele é Deus. Não há nada nenhuma área que seja difícil demais para o Espírito Santo conhecer, que ele não saiba. A Bíblia está dizendo que ele pode e vai nos ensinar todas as coisas. E aí eu faço uma pergunta para você. O que você está precisando aprender? O que está difícil demais para você na sua vida? O que está acontecendo na sua vida hoje e que você precisa de um conhecimento que Deus entregue para você, para que você consiga fazer aquilo acontecer? Pode ser no seu ministério que você precisa de um conhecimento de Deus, você precisa de um conhecimento, uma revelação da palavra de Deus, você precisa de conhecer mais as profundezas da palavra de Deus. Pode ser na tua vida profissional, você está diante de um desafio que você precisa aprender algumas coisas para aquilo acontecer na tua vida, para você crescer profissionalmente. E você está tendo dificuldades de aprender. Então hoje tem uma palavra de Deus para nós, que há, da parte de Deus, o seu Espírito Santo, o Paracletos, que ensina todas as coisas. E a gente tem que correr para Deus. A gente tem que correr para o Espírito Santo de Deus e pedir para Ele ensinar. Se tem uma coisa que eu peço, é para o Espírito Santo me ensinar coisas. Eu gosto muito de desafios, eu gosto muito de aprender, gosto muito de estudar. Isso sempre gostei de estudar. E sempre pedi para o Espírito Santo me ensinar. Eu nunca confiei na minha própria capacidade. Eu sei que eu aprendo, eu sei que eu consigo. Mas eu sei que eu preciso de Deus. E você precisa de Deus. A gente precisa de Deus. Ninguém é um mega blaster, super, hiper gênio. A gente tem uma capacidade, sim, que Deus nos deu. A gente tem material aqui dentro para aprender, porque Deus nos deu, né? Mas a gente ainda assim precisa de Deus na nossa vida, porque tem coisas que só Deus pode revelar para nós. Tem assuntos que Deus pode trazer para nós a revelação, o conhecimento. Deus pode, não somente aquela voz dentro de você, mas Deus pode te conduzir. O Espírito Santo conduz você a uma pessoa que possa entender daquele assunto. O Espírito Santo conduz você a um material que vai te ensinar sobre aquele assunto. O Espírito Santo mostra para você aonde pode estar aquele erro que você está buscando num programa aí que você está rodando, não é? Às vezes tem quem trabalha com esse tipo de coisa, com TI, ou está lá rodando um programa, está dando erro, e você está vendo as linhas dali e você não consegue descobrir aquele erro. Olha, Espírito Santo, me ensina, me mostra onde está. Quantas experiências eu tenho visto acontecer, que o Espírito Santo mostra para a gente.
O que você precisa aprender? É claro que não é uma coisa passiva, né? Assim, aprender é sempre uma coisa ativa. Você vai fazer a sua parte, você vai se esforçar, você vai estudar, mas o Espírito Santo vai estar te ensinando todas as coisas. E no capítulo 15 de João, Jesus continua falando do Espírito Santo. No versículo 26 do capítulo 15, Jesus diz assim: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então, Jesus continua chamando o Espírito Santo do ajudador, e agora Jesus também fala que ele é o Espírito da verdade. Capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, Jesus diz. E ele, então, vai guiar a gente a toda a verdade. Ele conhece o caminho. Ele sabe onde acampar. Ele também sabe por onde que a gente tem que andar. E é interessante porque os caminhos por onde o Espírito Santo leva a gente são sempre caminhos da verdade. Na semana retrasada, o Rai pregou sobre Abrão aqui, e ele falou sobre isso. Quando Deus nos leva a um lugar novo, não há razão para mentiras naquele lugar. Quando você vai para um lugar e você tem que mentir, saiba que Deus não está nesse assunto. Porque o referencial de Deus é a verdade. Sempre é a verdade. Para você saber que você está no caminho certo, preste atenção na verdade. Porque se for de Deus, vai ter verdade ali. Se tiver mentira no meio, pode saber que Deus não está nesse caminho. Porque Ele é o Espírito da verdade. E o Espírito Santo não vai compactuar com a mentira. Se você está tendo que fazer coisas que você tem que mentir muito, ou pouco, enfim, mentir, hoje é tempo de considerar os seus caminhos. Porque Deus está na verdade. E aí, Deus não está. Isso é importante para a gente pensar na vida. Jesus é a verdade, não é? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade também, ela é uma peça da armadura de Deus, não é? Lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, que a gente tem que tomar essa armadura sobre nós, que a gente tem que se revestir dessa armadura, para a gente ficar firme, para a gente suportar no dia mau, para a gente suportar todas as coisas e não ser derrotado. E a primeira peça da armadura é o cinturão da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade, com o cinturão da verdade. Essa peça, o cinto, ele, como um cinto deve ficar, aqui ó, em volta da cintura, mas ele tinha um lugar para a bainha, que é onde a espada era colocada. E também o cinturão da armadura romana, ele era a peça que fazia o ajuste das demais peças, da couraça, da parte inferior da armadura. Era ele que fazia com que todas as peças ficassem firmes e a armadura ficasse ali no lugar certo. Então, sem o cinto, não havia espaço para a bainha. Não tinha bainha. E se não tinha bainha, não tinha onde colocar a espada, que é a palavra de Deus, a Bíblia fala. Então, a verdade precisa estar conosco. Ela precisa estar cercando a nossa vida, rodeando a nossa vida. E o Espírito Santo, então, ele
é o Espírito da verdade. E ele vai te guiar e me guiar a toda a verdade. Se você está vivendo um tempo de mentiras, estão mentindo para você, estão enganando você, você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas você sabe que tem alguma coisa aí no meio que você não consegue descobrir. Peça para o Espírito Santo guiar você a toda a verdade. Porque ele vai mostrar, ele vai revelar. Vai revelar tudo aquilo que está escondido. Vai mostrar aquilo que está camuflado diante de você. O Espírito Santo, ele é como a coluna de nuvem. Ele se move, ele dá a direção, ele guia. Ele ensina o que a gente tem que fazer. Ele ensina por onde a gente tem que ir. Ele mostra o tempo certo de se levantar e prosseguir. Quando fazer? Por que fazer? É o Espírito Santo que faz isso por nós. Vamos voltar para Êxodo, no capítulo 40 agora? Êxodo, capítulo 40. No versículo 36. Diz assim: quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Onde a nuvem estava? Perante os olhos. A gente precisa ter diante de nós a nuvem, a coluna de nuvem, olhos fixos, ali na coluna, na direção que Deus está dando para nós. Nós, muitas vezes, nos levantamos de manhã, tomamos café, saímos rapidinho, vamos pegar a condução, ou vamos de carro para o nosso trabalho. Muitas vezes, nós não paramos para prestar atenção na nuvem. Onde ela está? Qual é a direção que Deus... A gente faz tudo no automático, porque a gente acha, levantou, tem que trabalhar e pronto. Sendo que, cada dia, eles precisavam olhar e ver. Se a nuvem se levantava, era hora de caminhar. Se a nuvem ficava paradinha, era hora de ficar parado ali. Por quê? Porque Deus estava vendo ali o caminho à frente deles. E eles tinham que estar com os olhos, então, fixos naquelas colunas, em todas as suas jornadas. A gente precisa abrir os olhos para essas colunas invisíveis que estão diante de nós. Porque nós vamos ser muito diferentes. A nossa vida vai ser muito diferente. Porque a gente vai ter um diferencial, que é o Espírito Santo guiando a gente. É o Espírito Santo vendo lá na frente, se tem inimigo ali na frente, se eu posso seguir por aquele caminho. A gente bobeia de não orar, de não pegar a direção de Deus, de não jejuar para buscar uma direção do Espírito Santo. A gente vai e decide, e faz, e vai rapidinho. Ah, não tenho tempo, tenho que decidir, tenho que tomar a decisão. Todos nós, em um momento ou outro, fazemos isso, não é? Precipitadamente. Às vezes dá certo, mas é um risco que a gente corre. E que às vezes a gente também nem sabe, porque a gente não buscou Deus, talvez fosse ser muito melhor, muito diferente, né? Mas a gente precisa colocar os olhos nessas colunas, em todas as nossas jornadas, conforme a Bíblia diz. Qualquer que seja a jornada que você está hoje passando na tua vida, coloque os olhos ali, a coluna está logo à tua frente. É o Espírito Santo que está guiando você a toda a verdade. A coluna de fogo também estava com eles à noite.
E a Bíblia fala que ela servia para, a minha versão fala, alumiar, né? Iluminar o caminho deles. E hoje a gente também precisa dessa luz, dessa coluna de fogo na nossa vida. Nós precisamos daquilo que ela significa para nós. A gente precisa dessa luz, porque essa luz é uma proteção para a nossa vida. Para a gente saber onde a gente está pisando, que solo que nós estamos pisando. No Salmo 119, se você está anotando, você pode anotar a referência, é um versículo muito conhecido do Salmo. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, na nossa jornada de vida, a gente precisa de uma lâmpada para os nossos pés e de luz para mostrar o caminho para a gente, por onde a gente está indo. A luz, ela é uma proteção para nós, porque existem ciladas, existem pedras, existem buracos, abismos, degraus diante de nós, no nosso caminho. No caminho de todo mundo tem isso. Por isso, a gente precisa de luz, porque a luz vai revelar o que está ali à nossa frente, à frente dos nossos pés. Aquilo que a escuridão está escondendo, a luz vai trazer revelação, vai mostrar. E a palavra de Deus, então, conforme o Salmo 119 diz, ela nos ilumina. E ela faz a gente enxergar as coisas com clareza. A palavra é viva, porque ela é a palavra de Deus. É aquilo que Deus fala. E essa palavra, então, ela instrui a gente, ela mostra como que a gente deve agir. A gente encontra sabedoria por toda a Bíblia. De Gênesis até Apocalipse, você encontra sabedoria. Você encontra prudência, você encontra discernimento. Nós erramos, pecamos, perdemos o melhor, porque a gente muitas vezes deixa de conhecer o que Deus falou. A gente deixa de ouvir o conselho que está ali na palavra de Deus. E a gente acha que aquilo, é bobeira, é besteira, vai dar certo. Não dá. Porque se Deus falou que não ia dar, não vai dar. Não vai dar. No Salmo 27, também é um versículo conhecido, capítulo 27, versículo 1, a Bíblia fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ou seja, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a proteção para o meu caminho. A coluna de fogo era uma proteção para aquele povo, porque além dela iluminar, aquele fogo também, à noite, espantava os animais, os bichos do deserto ali. Então, aquele povo era livre do perigo. Escorpiões, serpentes, que a Bíblia fala serpentes abrasadoras, havia naquele lugar. E outros animais típicos ali da região. O fogo durante a noite, espantava todos esses bichos. E aquele povo, então, sabia que eles podiam ou ficar acampados e dormir tranquilamente, ou eles sabiam que, se eles tinham que andar, eles sabiam que eles poderiam andar tranquilamente, porque a luz estava mostrando o caminho. Eles não iam, de repente, dar de cara com uma vala, eles não iam dar de cara com um buraco, não iam tropeçar em nenhuma pedra, porque a luz estava diante dos pés deles. Então, por causa do fogo e por causa da nuvem, o povo podia caminhar seguro de dia e de noite. E é por isso que a gente também precisa desses dois elementos na vida da gente, para a gente caminhar de dia e de noite. A noite representa tempos difíceis na nossa vida. Tempos de choro, tempos de dificuldades, tempos que a gente não gosta de viver, mas que fazem parte da nossa jornada, do nosso destino.
E nesses tempos de noite, então, a gente precisa dessa luz. Porque todos nós vamos passar por noites. Faz parte da vida. Ninguém está isento de passar um tempo difícil. Ninguém está isento de passar por uma tribulação, por uma enfermidade, por uma perda de emprego, por qualquer situação triste. Ninguém está isento disso. E a gente não sabe quando a gente vai passar. Mas o que a gente sabe é que nas noites da nossa vida, a gente pode ter a luz de Deus conosco, iluminando o nosso pé. Porque existe uma diferença muito grande de passar uma noite no deserto totalmente no escuro e passar uma noite no deserto com a coluna de fogo. Não é verdade? Você está totalmente no escuro, no deserto, você ouve um barulho, você não sabe de onde vem, você vai tentar reconhecer de onde que aquele barulho está vindo, de onde que aquele som está vindo. De repente você vê um vulto, você não sabe o que é aquilo, porque você está na escuridão. Mas se você tiver com a coluna de fogo diante dos teus olhos, você vai ouvir o som, você vai poder ver o vulto. E você vai saber o que é. E você vai estar protegido, eu vou estar protegida. Então, todos nós precisamos desse fogo de Deus na nossa vida, dessa lâmpada, que é a palavra de Deus. E quantas vezes nós começamos o dia sem ela e terminamos o dia sem ela? Começamos a semana sem ela, terminamos a semana sem ela e damos início à próxima semana sem ela e o próximo mês sem ela. É ou não é? É verdade. Por quê? Por causa das coisas da vida. Os embaraços da vida. A gente vai seguindo numa rotina, no automático. E quando a gente vê, a lâmpada está bem fraquinha na nossa vida. E a gente já está tendo dificuldades para enxergar o caminho à nossa frente. Então, essa foi uma oração minha para Deus. E um alerta na minha oração que eu mesma fiz para mim. Falando para Deus, Senhor, eu preciso da tua nuvem. Ou seja, eu preciso parar para escutar o Espírito Santo. Eu preciso parar para ouvir o Espírito da verdade falar comigo. Eu preciso parar para ver se o caminho que eu estou indo está em conformidade com a verdade. Se esse caminho está iluminado pela palavra de Deus. Eu quero encerrar lendo um versículo, falando sobre isso também, que está em Neemias. Neemias também falou desse episódio, da coluna e da nuvem. Neemias está um pouquinho antes do meio da Bíblia. Neemias capítulo 9. Esse trecho de Neemias é um trecho de uma oração do povo confessando os seus pecados. E aqui, alguns levitas se levantam e começam a fazer essa oração ali, juntamente com o povo. E eles clamam ao Senhor. E no meio da oração, eles vão contando o que Deus tinha feito pelo seu povo ao longo do tempo, ao longo da história. E no versículo 19 do capítulo 9, Neemias diz assim, o livro de Neemias diz: Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Ou seja, o que manteve a coluna de dia e de noite foi a misericórdia de Deus. Foi pela misericórdia de Deus. Deus teve tanta compaixão do povo, amou tanto o povo, que queria preservar esse povo. E foi pela misericórdia que Deus não os abandonou no deserto. E Deus não abandona a gente no deserto. Talvez você esteja passando por uma
grande noite no deserto. Ela parece que está bem comprida, aquela noite que parece interminável. Mas o que Deus fala para você hoje, fala para mim, é que Ele está no deserto com você. Ele, na Bíblia, é chamado de Jeová Shammah, Deus presente. Jesus é chamado de Emanuel, que é Deus conosco. O Espírito Santo da verdade estará em vós, a Bíblia diz. Jesus falou isso. O Paracletos vai estar habitando dentro de vocês. Então, essa noite pode estar interminável, aparentemente, para você. Mas o que Deus diz para você é que Ele está com você. Ele não vai te abandonar. Pela misericórdia dEle, Ele não vai te abandonar. O que você tem que fazer? Coloca os olhos na coluna de fogo. Olha para Deus. Não olha para a escuridão que está em volta de você. Olha para o fogo, olha para a coluna. Porque aquela coluna vai iluminar ao teu redor. Você vai se organizar. Você vai ver onde você está. Você vai ver o que está em volta de você. E você vai ter condição de continuar teu caminho. Se a coluna parar, pare. Não vá em frente. Não seja teimoso. Não vá insistindo numa coisa que está dando errado. Porque a coluna de fogo, a coluna de nuvem, são os guias de Deus para nós hoje, que é o Espírito Santo e a sua palavra. Quando a gente insiste em desobedecer, a gente vai enfrentar problemas lá na frente. Então se renda hoje, se entrega para o Espírito Santo. Ele sabe por onde você tem que andar. Ele sabe por onde você tem que ir. Ele sabe o melhor lugar para você estar, a melhor empresa para você estar, o melhor curso para você fazer. Ele sabe o que você tem que fazer para se dar bem na vida, para chegar no teu destino, na tua jornada final, nos planos que o Senhor tem para você, para te dar um futuro e uma esperança. Amém, queridos? Precisamos da coluna de nuvem? Precisamos, né? E precisamos da coluna de fogo.